2, o verso 14 a 16, nós estamos meditando nesse capítulo 2 de Filipenses. Nós meditamos no capítulo 12, no versículo 12, versículo 13, e vamos meditar hoje no versículo 14 e 16, né? Até terminar nesse capítulo. Quando nós terminarmos o capítulo 2 de Filipenses, eu vou voltar lá no Antigo Testamento e vou pregar sobre os últimos 6 mandamentos. Já preguei sobre os 4 primeiros mandamentos que se relacionam com Deus, e vou pregar agora depois sobre os 6 mandamentos que têm relação direta com o próximo. Então, os irmãos, não percam, frequente o estudo, traga uma caneta se for preciso, anota alguma coisa, porque é uma pregação, mas nós também aprendemos coisas, às vezes você esquece, não escreve, digita, o que for melhor para você, que servir para você, para te orientar e crescer na fé. Então, Filipenses 2,14, eu vou ler na tradução, meus irmãos. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrela no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Feche os seus olhos nesse momento. Agradeça a Deus. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua presença mais uma vez. Estamos diante da tua palavra, que é vida, que é paz, que ela possa trazer para nós consolo nessa noite, exortação, motivação, para que possamos, Senhor, colocar em prática essas verdades e podermos viver conforme o teu propósito. Nos ajuda, Deus, porque nós somos às vezes tão falhos e nós não conseguimos praticar a tua vontade, mas que o Senhor nos dê nessa noite, através do Espírito Santo, a capacidade de podermos nos submeter a esta verdade que é poderosa para transformar corações, a começar pelos nossos, Senhor, trazendo renovação espiritual, para que, conforme o louvor que foi cantado aqui, a honra, a glória e o louvor seja dado a ti, Senhor, que é Senhor de tudo e é o Senhor das nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Irmão, eu quero falar sobre a colher ou o garfo. O tema da mensagem nessa noite, o tema da mensagem é: pare de reclamar. Então, se você, os irmãos, eu estou seguindo uma sequência de pregação aqui, então eu não sei se você já reclamou de alguma coisa, mas o tema dessa mensagem é: pare de reclamar. E aí, para introduzir, eu quero contar uma historinha da colher ou o garfo. Certa vez uma senhora idosa estava sentada à mesa com seu neto almoçando. Ela já tinha passado por guerras, doenças, perdas e tempos difíceis, mas era sempre grata, sorridente e tranquila. O neto, vendo as dificuldades, no momento desabafou: vó, como é que a senhora consegue ser tão positiva? Parece que nunca reclama de nada. Ela sorriu, pegou o garfo e disse: sabe, muita gente vive com o coração como uma colher, cavando um buraco, tirando tudo que está errado, revirando a lama. Mas eu escolhi viver como um garfo. Ela ergueu o garfo, porque o garfo serve para segurar o que é bom, o que alimenta, o que sustenta. Mas, vó, o garfo também pode furar, né? Ela riu e respondeu: é verdade. E se eu não tomar cuidado, posso machucar alguém. Por isso, até quando uso o garfo, preciso lembrar de usá-lo com gratidão e não com amargura. Hoje, irmão, eu quero te convidar a trocar a colher pelo garfo. A colher cava buracos, reclama da vida, remexe na lama,
mas o garfo segura o que é bom. E com cuidado. Nós vamos aprender hoje uma palavra de Deus a não viver como quem só cava problemas, mas como quem segura firme as bênçãos, mesmo em tempos difíceis. Como às vezes cantar numa UTI, um ente querido. Eu cantei no velório do meu pai, aquele hino da Denise, né? Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele sem falhar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. E foi assim que eu cantei no velório do meu pai, que só crente consegue cantar nesses momentos de dor difícil, sem reclamar. Irmãos, a nossa sociedade moderna, apesar das inúmeras facilidades de acesso tecnológico, de educação, saúde, trabalho, habitação, tem sido uma das sociedades mais insatisfeitas de todos os tempos. O egoísmo exacerbado tem levado as pessoas em busca de uma falsa felicidade ensinada e apresentada nos filmes e nas mídias sociais em geral, como se a felicidade pessoal fosse a única que importa. Eu tenho o direito de ser feliz e eu vou em busca da minha felicidade, magoando cônjuges, filhos, pais e todas as pessoas que realmente se importam. Por outro lado, as famílias cada vez mais reduzidas a 1 ou 2 filhos, devido ao excessivo volume de trabalho, acabam criando crianças solitárias com tudo que há de melhor no mercado, produzindo pequenos ditadores dentro de casa que oprimem pais e mães que ficam acuados sem saber como resolver. Famílias pequenas não estimulam as crianças a lutarem por atenção, e o excesso de atenção a 1 ou 2 gera crianças totalmente insatisfeitas com tudo. Okay? Imagina a minha casa onde tinha 7. Tinha que brigar pela atenção do pai e da mãe. Agora uma família não tem só 1, 2, no máximo 3 crianças. Às vezes os pais acabam excessivamente super protegendo e prejudicando o desenvolvimento dessa criança, que ela não precisa se esforçar pela atenção do pai. Outra coisa que é a impaciência, é outro fator de satisfação. Brigas dentro de casa, na rua, no trabalho, nas igrejas, e muitas vezes acabam em tragédias porque não se tem mais um mínimo de paciência. O descontentamento acumulado por anos gera pessoas de meia idade para cima cada vez mais difíceis de lidar. Porque se a pessoa na sua juventude ela não cuida da sua juventude corretamente,
ele vai se tornar uma pessoa velha, ranzinza e rancorosa. Os mandamentos bíblicos aos crentes para não se queixarem comprovam que a igreja não está imune ao descontentamento. Tiago, capítulo 5, 9, diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Pessoas deixam igrejas porque estão descontentes, porque os filhos não gostam, ou por outros fatores de menor importância, mas que geram descontentamento. Igrejas dedicadas ao entretenimento criam expectativa nas pessoas que as deixam frustradas por não terem seus sonhos realizados. E Adão, o primeiro reclamão da humanidade, Adão, primeiro reclamão, ele culpou a Deus por sua desobediência. Gênesis 3:12 diz assim: disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu do fruto e eu comi. A partir daí, a reclamação passou a ser oficial ao ser humano. A trajetória do povo no deserto por 40 anos foi marcada por inúmeras queixas contra Moisés, Arão e Deus. O descontentamento foi tão grande que desejavam voltar para o Egito. Quando o povo saiu do Egito, veja Números 14, de 1 a 4, diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres, os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Reclamação. Salmo 78, 40 e 41 diz: quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra desolada. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. E o Salmo 106, verso 24 a 25. Além disso, rejeitaram a terra desejável e não creram na promessa dele. Queixaram-se nas suas tendas e não obedeceram ao Senhor. A realidade é que todas as queixas feitas por um crente são contra o Senhor, e isso é um pecado, é um dos pecados mais graves. Reclamar de outros crentes é muito sério, uma afronta a Deus, porque são filhos de Deus. 1 Pedro 4, 9 a 10. 1 Pedro 4, 9 a 10. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Se você é motorista, serve bem como motorista. Se é padeiro, serve bem como padeiro. Se é professor, sirva bem como professor. Se é dona de casa, sirva bem como dona de casa. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Ele não está falando de dons espirituais aqui, meu irmão. Tem dons espirituais
exerça o dom que Deus recebeu. Às vezes você não tem dom de pregar e nem de cantar, mas você tem dom de ser um bom profissional aí fora. E não existe nenhuma atividade social que não lide com pessoas. Então use o dom que Deus te deu para servir os outros. O fracasso de um cristão em se submeter-se com vontade e até alegria à vontade providencial de Deus é um pecado profundo e sério. Paulo explicou aos Coríntios que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versos 10 e 11, diz assim: além disso, não murmure como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado os fins dos tempos. Então não é para nós lermos e criticarmos que povo rebelde, que povo duro, que povo ingrato. Não, ali é para nós lermos. E como diz o ditado, quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, coloca açúcar de molho. Gato escaldado em água quente tem medo de água fria. Paulo, ao lidar com os queixosos da cidade de Filipenses, ordena em primeiro lugar que eles parem de reclamar, e em seguida ele vai ensiná-los como obedecer a esse comando de parar de reclamar. Então, a primeira coisa que Paulo fala, Filipenses 2,14, que nós lemos agora, ali nós temos um mandamento que é: pare de reclamar. O que ele está dizendo ali? Façam tudo sem murmurações nem discussões. E não sei se você já reclamou, se você já murmurou, se você já queixou, mas nessa noite, amorosamente, Deus quer cuidar de você. Veja, o sentido de façam tudo, né, com todas as coisas, ele remete aos 2 versículos anteriores, onde o crente precisa trabalhar a sua santificação e ao mesmo tempo ser instrumento de Deus nesse processo. A ideia é aceitar todas as condições sem reclamar. Lembra que eu falei que no versículo 12 é o crente trabalhando para se santificar, e no versículo 13 é Deus trabalhando e operando no crente para a santificação. E aí, irmão, seja o que for que Deus usar nesse processo, faça tudo sem murmurar. Murmuração é uma palavra que soa como murmúrios solitários, devido a pessoa estar fazendo algo que não deseja. Você já ficou murmurando com o seu pai quando você fazer alguma coisa e você foi: não sei por que você não ganhou? Você não deu aqui nessa casa, mas só eu? É só eu que sujo? É só eu que faço isso? Ou quando o marido deixa o sapato e a roupa fora do lugar, e a mulher vai lá agora e fica falando sozinha: para ele que limpa, para ele arruma, não sei o que, fica ali, sabe? Aquele diálogo, aquele monólogo interno, conversando. Aqui, essa murmuração, no caso da murmuração, é contra Deus. É o mesmo verbo usado para descrever os trabalhadores ressentidos, lá em Mateus 20, verso 11. Né? Mateus 20, verso 11. Os trabalhadores, eles foram contratados para trabalhar de manhãzinha, 6 horas da manhã, para trabalhar até a tarde. E foram contratados outros trabalhadores às 5 horas da tarde, e o trabalho ia das 6 às 6 da tarde. Então, os que trabalharam pegaram 5 horas do serviço e trabalharam até às 6, receberam a mesma quantidade de quem tinha começado às 6 horas da manhã. E logicamente o dono pagou primeiro os que chegaram por último. E aí, quando os que chegaram cedo falaram assim: bom, se ele está ganhando uma diária e começaram às 5 horas, nós vamos ganhar quantas diárias, né? 11, 12 diárias, vai pagar para nós. Só que na hora que pagou eles, pagou a mesma
E aí eles começaram a murmurar. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. E o proprietário da vinha foi muito... Chegou e falou assim: olha, eu não contratei com você 100 reais? Foi. Então, se eu quero dar 100 reais para esse que trabalhou uma hora, dinheiro é meu. Eu contratei você por 100. E não tem pessoas assim, irmão, que ele fica trabalhando, que ele fica olhando os outros. Se os outros recebem mais do que ele não está contente com o que ele tem. Os fariseus, em Lucas capítulo 5, verso 30, também esse mesmo verbo é citado aos fariseus e escribas como os discípulos de Jesus, né? Lucas 5,30. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Isso é uma murmuração. Por que você quer saber? Veja, quando ele fala no verso 14: façam tudo sem murmuração e nem discussões. Essas discussões também aparecem como contendas. Ou seja, contenda ou disputa significa raciocínio interior, diálogo interno, intelectual. É um diálogo que promove a discórdia, enquanto a murmuração é emocional, a contenda é intelectual. Uma pessoa que passa o tempo todo murmurando e reclamando contra Deus, acabará argumentando e discutindo com Ele. Essa discórdia é interessante porque houve um casamento no panteão dos deuses gregos, e eu não lembro o nome da deusa agora. Ela não foi convidada para o casamento, e ela ficou furiosa. Aí essa deusa chama deusa da discórdia. Ela pegou uma maçã, escreveu na maçã para a mulher mais bonita e jogou lá na festa. Aí estava a Afrodite, a esposa de Zeus, e a Atena, a rainha da guerra. Aí pegaram, estava escrito na maçã: para a mulher mais bonita. Pronto, a discórdia começou. Porque a mulher do Zeus achava que ela era mais bonita, a Afrodite achava que ela era mais bonita, a discórdia começou nisso aí, irmão, né? Então, o mito da discórdia é isso aí, essa ideia de querer ser melhor do que o outro, tá? Mas esse diálogo interno aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês: quando alguém faz alguma coisa errada para você, ou quando um patrão faz alguma coisa, ou dá uma bronca em você, ou quando acontece alguma coisa, você começa a discutir na sua mente com essa pessoa. Você começa a discutir na mente. Você já notou que você nunca perde a discussão? Você já perdeu uma discussão para você? Você está discutindo com a sua mulher, mas na sua mente, ou discutindo com o seu marido na sua mente. Você tem resposta para tudo. Ela fala uma coisa, você pá. Ela fala outra, você pá. Ela fala outra, você pá. Mas na hora que você vai na realidade, não é nada daquilo que você está imaginando. Então, é esse diálogo interno que provoca a discórdia. Tem a história do rapaz que estava indo de carro e furou o pneu no lugar, já era meio de noite, e ele falou assim: eu vou no borracheiro. Aí ele saiu andando. Mas nesse horário, consertar um pneu custa 20 reais, esse cara vai me cobrar 40 reais para comprar um pneu. E andou mais um pouquinho e falou assim: rapaz, esse cara vai querer cobrar 50 reais. Ele falou: mas tá bom, 50 reais para ficar aqui. Aí ele foi andando, mas já, à medida que ele ia andando, se aproximando, eu falei assim: olha, não sei não, mas tu acha que esse cara vai cobrar 70 reais para consertar um pneu? E vai, falou assim: esse cara vai me cobrar 100 reais. E já chegou assim, acelerado. E na hora que ele perguntou para o cara assim: você conserta o pneu, mas tem uma coisa, 100 reais eu não pago. Ou seja, ele já tinha discutido com o cara sem antes perguntar quanto que era o valor do pneu. É esse tipo de diálogo que a gente tem muitas vezes que nos prejudica. Quantas vezes você ficou matutando sobre coisas e que na hora não aconteceu nada daquilo que você ficou planejando?
Na hora foi tudo diferente. Não podemos descartar a realidade do pecado, que neste mundo caído inevitavelmente perseguirá os santos de Deus. Como seres humanos, podemos falhar se não vigiarmos o tempo todo. Assim, nem sempre as circunstâncias são favoráveis ou agradáveis. Mateus 5, 10 a 12. Então nós precisamos saber que o fato de você vir na igreja aqui todo dia não quer dizer que todas as coisas vão dar certo para você, principalmente se você for um cristão fiel a Deus. Bem-aventurado os que vivem no paraíso, não, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bom, vai melhorar, né? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Mas é para mim, irmão. Então, irmão, você tem que estar preparado, porque se você não estiver preparado para isso, você vai murmurar, você vai reclamar de Deus. Então a mensagem é: pare de reclamar. Paulo está falando com os coríntios. Parem de murmurar, parem de se queixar. Então não sei se você fez alguma queixa hoje, mas se fez, a palavra de Deus é: faça tudo sem murmuração e nem discussões. Não fica lá lavando a meia encardida do menino. Esse sujeito está achando que eu sou empregado, ele está achando que eu sou escravo, hein? Está pensando o quê? Aí vai limpar a casa lá, fala assim: eu me mato de ficar limpando essa casa aqui, essa turma aí está sujando. Estou achando que eu sou empregado. Faça tudo sem murmuração nem discussão. Não estou dizendo que você não tem que conversar com as pessoas que fazem coisa errada. Só que tem gente que você falar. Uma coisa é eu chegar e falar, né? Posso usar o seu nome? Rafael, você é um porco! Né? Deixa o sapato jogando no chão. Não, estou usando só um exemplo. Ou seja, como que devia se falar com o Rafael? Quando ele, né? Porque nós fazemos isso inocentemente. A gente não vê o que faz. Né? Aí ela tinha que falar assim, né? A mulher tinha que falar assim: Rafael, quando você deixa as coisas jogadas, você desvaloriza o meu trabalho. Eu não estou atacando ele, porque quando eu digo você eu estou atacando a pessoa. Eu tenho que atacar a ação. Então, quando você faz isso, você desvaloriza o meu trabalho. Você faz eu trabalhar muito mais. Eu tenho certeza que ele vai pensar duas vezes. Da próxima vez eu não tenho que entrar com o pé sujo de barro em casa. Eu vou sofrer, né? Só um exemplo, tá? Não estou dizendo que acontece com você não. Mas não é isso que acontece? Você é isso, você é aquilo. Então troque o você é ou você não é por quando você faz isso, aí você faz um trabalho dobrado. E aí eu me sinto desvalorizada, ou eu me sinto desvalorizado, porque eu limpo e você suja. Eu arrumo e você desarruma. Então faça uma crítica, não crítica ácida, mas uma crítica construtiva. Façam tudo sem murmurações. Não quer dizer que você não tem que falar. É melhor que você ficar murmurando, reclamando. Então pare. Se você está fazendo isso, se você fez isso, espero que ninguém aqui tenha passado por isso, mas se você fez, a partir de hoje, que a graça do Senhor esteja na tua vida. Você não vai ser mais um reclamão e nem uma reclamona, né? Você vai sorrir e vai fazer sem murmuração, para a glória de Deus. Bom, Paulo, no verso 15 e 16, Paulo vai dar as razões, né? Por que eu tenho que parar de reclamar? Paulo vai dar essa
essas razões do versículo 15 e 16. E são 3 razões que ele dá. Primeiro, para o seu próprio bem. Segundo, para o bem dos perdidos. E terceiro, para o bem dos pastores. Vamos lá. Primeira razão para parar de reclamar: para o seu próprio bem, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis. O cristão deve parar de reclamar porque são filhos de Deus, irrepreensíveis e inocentes ou puros. Eles devem imitar o seu Pai. Efésios 5:1 diz, e que Efésios diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos. Deus te ama, irmão. Então, Deus é murmurador? Deus não é murmurador. Se você é filho de Deus, você faz parte da realeza celestial, não fica legal, não fica bom você ficar uma princesa ou uma rainha murmurando. Irrepreensíveis significa sem defeito ou mancha. Irrepreensíveis, sem defeito ou mancha. Veja em Lucas 1:6 o que eles falam de Zacarias e Isabel. Lucas 1:6. O que eles dizem? Ambos, marido e esposa, eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não é a população que estava olhando eles, era o próprio Deus que estava vendo o comprometimento daquele casal. Inocentes ou puros significa sem mistura, não adulterados, e a palavra sugere inofensivo. Verso 15, quando ele diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. E esse puro significa sem mistura, não adulterado. Sabe quando as pessoas misturam, coloca água na gasolina, ou coloca algum líquido que não deveria misturar no meio do produto, você adultera o produto, você tira a originalidade do produto. E o que Deus quer de nós aqui, segundo Romanos 16 e 19, Deus quer de nós, irmão, pureza e inocência. Inocente no sentido de ser puro. Romanos 16 e 19 diz o seguinte: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, irmãos. Portanto, alegro-me por vocês. Quero, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é bom e puros em relação ao que é mal. Como filhos de Deus, os cristãos devem estar acima de qualquer suspeita. Podem ser criticados por sua fidelidade a Deus, mas nunca por falhas morais diante da sociedade. Podem nos criticar por sermos fiéis. Podem nos criticar porque a gente vem na igreja domingo de manhã, à noite, ou na terça, ou no ciclo de oração, ou porque você dá o dízimo na igreja, dá uma oferta na igreja. Podem nos criticar por isso, mas que não nos critiquem porque eu fui lá, comprei e não paguei, porque eu fui lá e traí a minha esposa. E trair não estou falando trair literal, na prática, só que você ficar olhando ou flertando com o sexo oposto, você já está cometendo uma traição. Jesus falou que se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já está cometendo adultério de coração. Os olhos do cristão é santo. Efésios 1:4. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo,
7 de Efésios, que ele diz, Paulo falando, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. A vida irrepreensível e pura de um cristão não é possível apenas pelo esforço próprio, é uma ação capacitadora de Deus por meio da graça que torna uma vida santa possível. Diante do juízo final e de suas consequências, Pedro apela aos crentes para que reflitam sobre como devem viver neste mundo. 2 Pedro 3, 10, 11, 14. Diante da iminência do juízo final, Pedro está dizendo, 2 Pedro 3, 10, 11 e 14, diz assim: no entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposto. É isso que vai acontecer. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com eles. Vai acabar, irmão. Tem gente brigando e lutando por coisas supérfluas, mas vai acabar isso aqui. E a gente sabe disso. Um filho de Deus não reclama, ele busca soluções que glorificam a Deus. Segunda razão para parar de reclamar é para o bem dos perdidos. Verso 15 diz: no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente a palavra de Deus. O crente não murmura diante dos pecadores por causa disso. A segunda razão é o impacto negativo das reclamações sobre os incrédulos em uma geração dominada por influências satânicas. Essa geração, você já ouviu falar nos térios? Já ouviu falar desse movimento tério? Já ouviu? Eu não ouvi falar. São pessoas que, os térios, são aqueles jovens que eles se acham, às vezes, um cachorro. Ele é um humano, mas nasceu. Ele é um cachorro que nasceu no corpo humano. É um gato que nasceu no corpo humano. É um macaco que nasceu no corpo humano. Então ele se identifica como macaco, se identifica como cachorro, se identifica como É isso que está acontecendo com essa geração. E o que significa geração corrompida ali que ele fala? No meio de uma geração corrompida. Essa palavra corrompida, ela significa algo torto, distorcido, fora do padrão moral e espiritual. Corrompido está torto, perverso, algo completamente fora dos padrões. Paulo adverte sobre líderes com esse nível de desvio que entrarão nas igrejas para torcer, corromper o caminho do Senhor. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós ouvimos, com quem nós convidamos a pregar. A desonestidade e a perversidade do mundo moderno são tão evidentes que mal necessitam de exemplos. Com o advento das tecnologias e mídias sociais, essa perversão moral chegou a extremos. Devemos ter consciência de que precisamos nos salvar dessa geração corrompida. A mensagem de Pedro no Pentecostes foi clara, em Atos 2,40, há 2000 anos atrás. Olha a mensagem de Pedro em Atos 2,40, o que ele diz naquela pregação, que 3.000 pessoas se converteram. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração perversa. Como? Sigam a Jesus. Os filhos de Deus devem viver como luzeiros, irradiando a palavra da vida em um mundo cheio de trevas. Daniel 12:3. É preciso ter uma doutrina correta, uma vida íntegra e a proclamação genuína do Evangelho. Caso contrário, esta geração não será impactada.
se não pregarmos a palavra de Deus? Mas nós temos que pregar de uma forma que atraia a mocidade, atrai os jovens para a igreja. Não, nós temos que pregar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for suficientemente capaz de atrair as pessoas, não é colocando tambor aqui, não é apagando as luzes aqui, soltar fumaça aqui no povo, que vai atrair. Pode encher de gente aqui, mas nós não estamos aqui para entreter pessoas, ainda mais sabendo que tudo isso aqui vai ser destruído. Não estamos aqui para entreter pessoas. Os irmãos estão vindo aqui porque estão ouvindo a palavra de Deus, não é minha palavra. E não vou mudar a forma de expor a palavra de Deus em hipótese nenhuma. E no dia que eu fizer isso, no dia que eu começar a fazer movimentações estranhas aqui, por favor, ligue para o pastor José. Fala assim: pastor José, tira o pastor José daqui que ele ficou louco. Ele está doido. Entendeu? Porque no dia que isso acontecer, que eu começar a fazer estripuliza aqui em cima do público e falar um monte de coisa sem sentido, pode mandar me internar, né? Por favor, me ajude nesse sentido. Jesus é a luz maior que ilumina o mundo nas trevas. Por meio de boas obras, os cristãos são vistos pelo mundo. Mateus 5, 14, 16. Não adianta sair de casa em casa. Mateus 5, 14 e 16. Não adianta sair, irmão, na cidade, fazendo visita, distribuindo folheto, falando de Jesus, se não acontecer isso que Jesus está falando. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Não adianta eu sair entregando folheto para toda a cidade e ser um fofoqueiro. Eu saio distribuindo folheto e coletando informações. Aí eu colho uma informação na casa de um, levo para a casa do outro, irmão, aí é fofoqueiro. O mundo quer ver as nossas boas obras, né? O mundo quer ver que você é um esposo diferente da esposa de quem não é crente, que você é uma esposa paciente, que você não é ciumenta, não é invejosa, que você não é aquela mulher de provérbio que fala assim, que é melhor morar numa terra distante do que com uma mulher rixosa e iracunda dentro de casa. Você tem que ser um marido que apoia a sua esposa, que apoia os seus filhos. Não é aquele marido que está sempre falando mal da esposa, sempre criticando ela dos outros. Aí quando as pessoas veem ela, já vem com uma péssima impressão. É as nossas boas obras. As pessoas têm que olhar para ela e falar assim, o mundo tem que falar assim: puxa, eu queria ter uma família igual tem esse rapaz. Eles não são ricos, mas são pessoas humildes, pessoas que respeitam. Eu não vejo ela gritando, eu não vejo ela xingando, eu vejo ela apoiando o marido, eu vejo ele apoiando a esposa, eu vejo os filhos são obedientes, são educados. São essas obras que vai fazer as pessoas sair de casa e vir para a igreja. Eu quero ouvir o que está sendo pregado naquela igreja. O que eu tenho que fazer para viver desse jeito? É isso que nós temos que fazer. A luz de Cristo pode tanto salvar os perdidos nas trevas, quanto afastar aqueles que rejeitam a verdade. João 13,19 diz que a luz, ele tanto, né, estou dizendo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. João 3,19, 13, João 3,19, capítulo 3. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. A
pessoas não gostam de luz. Mas nós estamos aqui por causa dessa luz. Todos os dias influenciamos ou somos influenciados. O testemunho cristão pode tirar pessoas das trevas para a luz ou levá-las mais ao fundo do pecado. O cristão murmurador e reclamante certamente não ajuda ninguém a sair do lamaçal do pecado. Você vai ficar murmurando: eu estou desanimado da minha vida, porque não sei o que, minha vida é um fracasso, uma derrota, minha mulher é isso, meu marido é aquilo. Falando isso domingo, o cara já está num buraco, você vai afundar mais ele ainda. A terceira razão para parar de reclamar é para o bem dos pastores. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. É isso que eu quero. Durante o período que eu estou pastoreando aqui, quando chegar o dia do juízo, que o Senhor possa olhar para mim e falar para mim que eu trabalhei bem, e eu ver todos vocês lá, porque vocês ouviram a palavra de Deus e entenderam ela. Amém? Quem aqui nunca foi picado pelo inseto da reclamação? E quantos aqui conseguiram boas coisas por ser uma pessoa que só reclama? Vamos refletir. Nosso desafio é parar de reclamar e aprender a ser grato pelas bênçãos de Deus em nossas vidas. Esse é o nosso desafio dessa semana. Pare de reclamar e comece a agradecer. O que você pretende fazer a partir de hoje, se tem o hábito de reclamar, sabendo que este hábito entristece o Espírito Santo e prejudica a exposição do Evangelho? Pense agora em pelo menos 3 motivos para ser grato a Deus. Você consegue pensar em 3 motivos para ser grato a Deus? Tome a iniciativa de acordar todos os dias e agradecer a Deus por tudo, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Agradeça. Por quê? Caminhando no final, eu vou dar mais alguns motivos para você para parar de reclamar. Emocionalmente e mentalmente, a pessoa que reclama, ela alimenta o pessimismo. Quanto mais a pessoa reclama, mais ela reforça uma visão negativa do mundo. E você não quer isso. Ansiedade e estresse. Reclamar constantemente ativa áreas do cérebro ligadas à atenção, tornando a pessoa mais propensa a viver em um estado de alerta ou preocupado. Insatisfação crônica. Ela passa a nunca estar contente com nada, mesmo quando há motivos reais para agradecer. Isso me lembra a história das 2 crianças, que uma era otimista e a outra era pessimista. A criança, o pai um dia resolveu pegou uma bicicleta e colocou no quarto da criança pessimista, e pegou uma caixa de sapato cheia de esterco de cavalo e colocou no quarto da criança otimista. Quando a criança pessimista acordou e viu a bicicleta, eita, meu pai quer o quê? Ele quer que eu quebre o braço, ele quer que eu quebre uma perna, ele quer que eu me rale. O que eu vou fazer com essa bicicleta? Não, eu posso cair, quebrar meu braço, ralar minha perna, quebrar minha unha. Meu pai está doido. Quando a criança ganhou uma caixa de sapato cheia de esterco de cavalo, acordou, olhou e viu que era esterco de cavalo, ele saiu gritando, pulando: oba, ganhei um cavalo, ganhei um cavalo, ganhei um cavalo. Entende? Às vezes a gente, isso me lembra também daquela senhora que mandou uma caixinha de esterco para a vizinha. A vizinha viu, está cheio de esterco de vaca. Provavelmente a vizinha era crente, igual você, crente fiel. Pegou a caixinha de esterco, foi lá no quintal, misturou com terra, plantou
umas margaridas. Quando as margaridas cresceu, ela foi lá, cortou, fez um ramalhete, amarrou, colocou num pacotinho, um bilhetinho e mandou para a vizinha: cada um dá o que tem. O que você tem para dar? Esterco ou flores? Socialmente, como que se convive com uma pessoa que reclama? Essa pessoa afasta as pessoas. Ninguém gosta de estar perto de alguém que sempre vê o lado ruim das coisas. Sabe aquela pessoa que só vê o lado ruim das coisas? Você vai falar, mas né? É o hard, né? Oh, vida, oh, azar. Já lembra desse desenho? Só quem não tem mais experiências de vida, né? Pesquisa lá o hard. Oh, vida, oh, azar, só tudo para ele estava errado. Então, é difícil dar com uma pessoa assim, não é? Prejudica relacionamento, seja com amigos, colega de trabalho, cônjuge ou filhos. A constante reclamação gera desgastes e atritos. Ambiente tóxico. Pessoas que reclamam frequentemente acabam influenciando negativamente os outros ao redor, gerando um clima pesado. Isso é efeito social. E o efeito físico? O que acontece fisicamente? Aumento do cortisol. É um hormônio que todos nós temos. O hábito de reclamar ativa o estresse. O cortisol é responsável pelo estresse crônico, aumentando o hormônio do cortisol, que pode levar a pressão alta, baixa imunidade, ganho de peso e problema do sono. Você quer emagrecer? Para de reclamar. Está com pressão alta? Para de reclamar. Não estou dizendo que vocês, se as pessoas estão acima do peso ou têm pressão alta porque reclamam, tá? Mas as pesquisas dizem que a pessoa que reclama muito aumenta o cortisol, e esse hormônio ele faz aumentar a tua pressão, faz você engordar, baixa a sua imunidade, você fica mais suscetível às doenças e você tem insônias de noite. Então não vale a pena reclamar. É melhor respirar fundo, contar até 10, às vezes até 30, às vezes até 1000. Não importa quanto você tem que contar, conta para não estressar. Cansaço constante. A energia mental gasta para manter um olhar negativo pode gerar uma sensação permanente de exaustão. É muito mais difícil você ficar pensando mal do que pensando bem. Espiritualmente, ingratidão constante. A reclamação pode impedir as pessoas de reconhecer as bênçãos e a providência de Deus na tua vida. Talvez você está reclamando com tanta coisa que você tem aqui na sua vida, que outros não têm. Falta de contentamento. A Bíblia ensina o valor do contentamento em todas as circunstâncias. E desânimo contagioso. Em uma comunidade cristã, o hábito de reclamar pode desmotivar os irmãos e causar divisões. A mensagem é: pare